falar, nos últimos 3 anos, o desmatamento acumulado na Amazônia Legal chegou ao impressionante número de 34.215 quilômetros quadrados aproximadamente. Somente entre agosto de 2020 e julho do ano passado, o desmatamento na região amazônica brasileira corresponde a uma área que equivale 8 vezes a cidade de São Paulo. Eu vou repetir essa informação. Equivale a 8 vezes a cidade de São Paulo. Mas este, infelizmente, não é o único problema ambiental do país. Se até aqui o quadro é preocupante, mais que isso, o quadro é escandaloso. O que esperar em 2022? As perspectivas para o meio ambiente no Brasil, em pleno ano eleitoral, é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Eu sou Estela Mares Saldanha e converso com Paloma Costa, conselheira jovem do secretário-geral das Nações Unidas em Clima e assessora do Instituto Socioambiental. Paloma, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. E vamos começar essa conversa da seguinte forma. Vamos lá. Desmatamento na Amazônia e invasão de territórios indígenas. Queimadas também no Pantanal e no Cerrado. Ação predatória das mineradoras em Minas Gerais. Desmonte de políticas públicas de proteção ao meio ambiente. Esse pode ser o resumo dos últimos anos aqui no Brasil e, a partir disso, como prospectar, a grosso modo, 2022. Olá, Estela, olá a todos aqui do Opinião Pernambuco. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite, essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. E acho que você disse muito bem, Estela, esse pode ser, sim, o resumo, principalmente dos últimos 4 anos aqui no Brasil, onde foi liderada uma política ecocida, de desgoverno, de descompromisso, de negacionismo com os impactos socioambientais, com a crise e a emergência climática que todos nós estamos e temos enfrentado aí como comunidade global. Tendo isso como o que vai liderar aqui as nossas conversas, eu acho que a gente pensar em 2022 é a gente pensar em parar de andar para trás e realmente começar a seguir adiante. Falando, por exemplo, da agenda de clima, a penúltima NDC apresentada pelo Brasil, ela foi um completo retrocesso nos compromissos socioambientais do Brasil dentro do espectro do Acordo de Paris a nível internacional. A gente, como Juventudes, a gente ingressou com uma ação judicial contra o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para que essa NDC pudesse ser revisada, contra o ex-ministro também de Relações Exteriores. E o que a gente busca é que realmente a gente possa seguir adiante, seguir esses instrumentos e mecanismos disponíveis no direito ambiental, de não retrocesso do princípio da progressão, e que a gente possa seguir por um caminho de realmente estar lutando juntos pelo nosso presente, pelo nosso futuro, por um meio ambiente, por uma qualidade de vida para todos nós. Infelizmente, como você falou, a NDC apresentada posteriormente ainda representa um retrocesso. Os compromissos feitos pelo Brasil a nível internacional não passam de uma grande piada, porque quando a gente chega aqui a nível nacional para analisar as discussões que têm sido lideradas no Congresso Nacional, no STF, não passam de um grande retrocesso, de uma falta de responsabilidade com as nossas legislações ambientais, com os nossos compromissos internacionais. É só discussão sobre flexibilizar o licenciamento ambiental, liberar a mineração em territórios indígenas. E eu espero que, nem como você falou, que nesse ano de 2022,
a gente possa realmente chegar aqui em um ano que a gente comece a construir, de fato, uma política socioambiental para a nossa nação. E aí, investindo em diferentes áreas para que a gente possa, de fato, seguir adiante como sociedade. Paloma, o Brasil, na questão ambiental também, está com o filme completamente queimado aí no cenário internacional. A visão que se tem do Brasil é muito ruim. E a gente está falando aqui que 2022 é um ano ambiental. E a gente sabe também que essa política que dá as costas para o meio ambiente no Brasil, ela é capitaneada pelo próprio presidente da República. A minha pergunta, juntando tudo isso, a minha pergunta para você é a seguinte: considerando a péssima imagem internacional do Brasil e considerando também que estamos em ano eleitoral, você acha possível que o presidente da República mude suas posturas em relação ao meio ambiente brasileiro? Você realmente acredita nisso? Olha, eu acho que possível, tudo é possível, mas eu acho que dificilmente, fazendo uma análise do que foi que esse senhor presidente da República aqui do Brasil, liderou nos últimos anos, eu acho que muito dificilmente ele vai mudar tão drasticamente a agenda dele. Acho que até no período de campanha dele, ele comentou sobre o quanto ele tinha preconceito com os povos indígenas, com as comunidades tradicionais, com as mulheres, com os negros, com o meio ambiente. Tudo que foi liderado durante esses anos de governo foi realmente uma política ecocida e de destruição. Então, acho que dificilmente ele vai mudar magicamente para se tornar uma pessoa responsável com o nosso presente, com o nosso futuro, com a nossa qualidade de vida. Pelo contrário, eu acho que os interesses que lideram este governo agora, eles vão justamente em contra. E é uma pena, porque todos os setores, de fato, isso já é comprovado em diversos estudos, se beneficiam de um meio ambiente saudável, que esteja funcionando, que seja capaz de trazer essa qualidade de vida, seja capaz de trazer uma água limpa, alimento, um ar bom para respirar. Então, infelizmente, eu acho que o recado que eu tenho para dar seria o mesmo recado que eu dei na COP. Nós, como juventude, vamos estar muito atentos esse ano, estamos nos formando juntos e, sinceramente, quem não for seguir uma linha de maior ambição, de maior compromisso com a proteção socioambiental, sinceramente, não vai ter lugar nos espaços de tomada de decisão. E esse é o ano que a gente tem a oportunidade de mudar isso. Os analistas políticos têm dito que o debate presidencial esse ano, que a pauta presidencial, melhor dizendo, ela vai se sustentar no debate econômico. A situação econômica do Brasil está muito ruim, está muito frágil, inflação nas alturas, desemprego nas alturas, perda do poder aquisitivo da classe trabalhadora. Então, o que os analistas observam é que esse debate é que vai pautar as eleições presidenciais. Eu te pergunto se você acha que também o meio ambiente pode assumir um protagonismo nesse debate eleitoral. E se você acha, por quê? Bom, eu acho que o meio ambiente ele exerce, sim, um papel principal em todos os debates. Eu acho que nos últimos anos a gente tem visto o quanto que tem mudado a postura global quanto a essa posição de realmente se voltar a proteger o nosso meio ambiente ecologicamente equilibrado, a nossa proteção socioambiental, a proteção das florestas, a proteção do nosso clima, a proteção das pessoas que estão no fronte, são as mais impactadas e que sofrerão ainda mais com os impactos desses colapsos socioambientais que a gente tem visto tanto acontecer. O Brasil começou esse ano, por exemplo, com uma série de colapsos socioambientais em diversos níveis,
deixando a nossa população ainda mais vulnerável em diversos estados aqui do Brasil. Então, eu acho que se o debate político não transpassar por essa área que é tão fundamental para a nossa existência, e quando eu falo isso, eu estou falando de um assunto que é o que garante a nossa existência aqui nesse planeta. Não tem Marte, não tem Soros para levar a gente para outro lugar, é aqui mesmo a nossa casa. E ela está pegando fogo. Que nem você disse, o nível de desmatamento é altíssimo. As queimadas, ano a ano, batem recordes, assim como o desmatamento. Eu acho que os candidatos que deixarem de fora a pauta socioambiental, que é uma pauta sobre a vida, que é uma pauta sobre a continuidade da nossa vida, sinceramente não vão ter muito espaço no cenário político. A gente falou sobre o desmatamento da Amazônia, a destruição da Amazônia. Eu vou ficar um pouquinho nesse ponto, porque é o maior bioma brasileiro e é o que está gerando uma comoção internacional. Eu dei dados, né, dessa destruição e existem outras formas de se dimensionar essa destruição da região amazônica. Para citar só duas aqui, das que eu anotei, o desmatamento na Amazônia aumentou 22% em 2021 e é o maior em 15 anos. Outro fato, desmatamento na Amazônia entre agosto de 2020 e julho do ano passado representa um aumento de 75% nas perdas florestais desde 2018. A minha pergunta para você é se agora em 2022, se em 2023, se a destruição seguir nesses patamares, nessa velocidade, a gente está caminhando para um lugar sem volta, para uma destruição que não poderá mais ser recuperada? Olha, Estela, eu vou comentar com você aqui 3 estudos que me surpreenderam muito nos últimos tempos. O primeiro é o relatório do IPCC, lançado por esse painel de cientistas que de todas as partes do mundo se juntam para debater e produzir conhecimento sobre clima. Inclusive, temos uma série de renomadíssimos e respeitadíssimos cientistas brasileiros que contribuem com o IPCC. O último IPCC traz como resultado que, muito antes do que a gente imaginaria, a gente vai alcançar aquele compromisso estabelecido no Acordo de Paris de não aquecer o mundo em 1,5 graus ainda nessa década, começando agora em 2020 até 2030. Então, realmente, isso aí é um ponto de não retorno. Ele também especifica muito diretamente sobre a nossa área, sobre a nossa região, de que a América Latina será uma das regiões mais impactadas pela crise climática com o aumentar da temperatura. Então, eu acho que isso nos leva para um lugar de muita reflexão. O outro estudo que eu queria trazer aqui, e aproveitar para trazer uma memória aqui do nosso grande cientista Thomas Lovejoy, que sempre foi um grande parceiro aqui nas pesquisas sobre a Amazônia, ajudou a produzir tantos conhecimentos sobre a Amazônia e faleceu esse ano. Mas o último estudo que ele produziu com Carlos Nobre, um dos nossos cientistas aqui do Brasil, eles demonstraram que o tipping point da Amazônia, que seria esse ponto de não retorno, poderia acontecer se a gente alcançasse o desmatamento da Amazônia entre 20% e 25%. Pois é, a gente alcançou esse nível de desmatamento com essa batendo tantos recordes, né, nesses últimos anos. E a UFMG também recentemente publicou um estudo demonstrando que, na verdade, comprovando aí o estudo do Thomas Lovejoy com Carlos Nobre, que realmente existem pontos da Amazônia que hoje não têm mais a capacidade de absorver carbono como antes absorvia. E agora a floresta também, em algumas partes, está até emitindo mais carbono, o que altera toda a proteção mundial sobre o clima. Então, com certeza, e está sendo desenvolvido muitos estudos a nível regional, nacional, internacional, mostrando sobre esses pontos de não retorno, mostrando como esses impactos cumulativos eles podem levar a uma catástrofe planetária em que a nossa existência não vai ser nem mais possível nesse planeta.
Então, com certeza, se a gente não mudar, a gente está caminhando para a nossa extinção. Paloma, a gente vai fazer um intervalo agora, curtinho, volta daqui a pouco para continuar essa conversa sobre as perspectivas ambientais brasileiras para este ano de 2022, que está só começando. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa são as perspectivas brasileiras para o meio ambiente agora em 2022. Eu sou Estela Mares Saldanha e converso com Paloma Costa, conselheira jovem do secretário-geral das Nações Unidas em Clima e assessora do Instituto Socioambiental. Lembrando para você que esse programa também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Paloma, a gente fechou o bloco anterior falando da Amazônia, né? Mais propriamente da Amazônia. Eu quero insistir um pouquinho nesse bioma e queria te fazer uma pergunta. Aliás, eu queria te fazer duas, vou deixar duas perguntas para você respondê-las juntas. A primeira, sem floresta, sem água, sim ou não? E a segunda, se a ficha da sociedade civil brasileira já caiu em relação a esses pontos todos que você trouxe de perigo que nós brasileiros corremos e que o planeta inteiro corre quando se fala na destruição das florestas e dos biomas todos brasileiros, além da região amazônica. Muito obrigada, professora Estela, pela pergunta. Bom, eu acho, eu vou trazer aqui para responder essa sua primeira pergunta, um conhecimento que eu recebi uma vez da liderança do território indígena do Xingu, da Atix, do Ianu. Ele falou o seguinte, que a autonomia é floresta em pé. Isso me levou para um lugar para pensar muito, né? Realmente, eu acho que a nossa sociedade global, para ter a capacidade de se desenvolver, e a gente pode se desenvolver tão bem, se adaptar tão bem como humanidade nesse planeta, porque a gente tinha enormes condições favoráveis para o nosso desenvolvimento. Isso foi dado graças ao meio ambiente em que a gente veio morar, né? Da onde a gente veio, né? A floresta somos nós, eu acho, se a gente lembrar, né? A gente faz parte tanto desse ecossistema e depende dele, tanto quanto ele depende da gente. E esse ecossistema do qual a gente faz parte é, com certeza, totalmente interconectado. Não existe água sem floresta, não existe clima favorável para a nossa existência sem floresta, não existe a possibilidade da gente continuar plantando alimentos, se alimentando sem floresta. Isso tudo depende de um grande equilíbrio que a gente precisa muito bem inserir nessa equação da vida e saber melhor como manejar. Eu e os meus amigos, isso aprendi com Matsipaia Kayapó, neto do cacique Raoni, uma das grandes lideranças indígenas aqui do Brasil, sobre a importância da gente reflorestar a nossa consciência, reflorestar os nossos corações, para a gente poder prosseguir nesse futuro que ele é ancestral, né? É algo que a gente, como humanidade, vem buscando e construindo juntos. Então, eu acho que nesse processo todo, é super importante que a gente comece a entender que a ecologia ela é parte de um processo de ecologia social integrada, em que a gente faz parte desse meio ambiente, depende que ele esteja funcional, esteja equilibrado, para que a gente mesma possa continuar existindo, resistindo e vivendo, e desenvolvendo as tantas maravilhas aí que a nossa humanidade vem desenvolvendo há tantos anos. E é por isso que eu acho tão importante o processo de educação,
até o que possibilita, né, que a gente traga essas ambições nos processos de tomada de decisão, o que possibilita uma participação efetiva nos processos democráticos, porque se a gente junta isso com, de fato, um acesso à informação que chegue, que dê para ser entendido e com espaço para a gente participar, aí é a equação perfeita para a gente ter uma democracia funcional e tomar decisões que façam sentido para o nosso presente, para o nosso futuro, possibilitando, de fato, um futuro. Paloma, você falou aí que não é possível imaginar, prospectar a produção de alimentos sem floresta. Eu vou te pedir para falar rapidamente sobre duas coisas que também maltratam muito a Amazônia brasileira. O que se convencionou chamar de deserto verde do agronegócio e o desmatamento especulativo também que se vê naquela região. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Para comentar um pouco sobre o que seria esse deserto verde, esse desmatamento. Ah, beleza. Assim, né? Eu acho que se a gente pensa quais são as principais ameaças hoje que a Amazônia tem sofrido, para além de um discurso que vem de pessoas que não estão na Amazônia, porque se a gente para conversar com as pessoas que realmente moram na floresta, moram na Amazônia, o discurso deles é totalmente diferente do que esses discursos que a gente vê os nossos tomadores de decisão proferindo aqui a nível nacional e internacional. Mas é um discurso de que, como o do Ianu, né? De que a floresta em pé ela é muito mais lucrativa, ela traz muito mais benefícios do que a floresta cortada. E nesse ponto, quem está buscando a destruição da floresta são essas ameaças, como o garimpo ilegal, como a extração de madeira ilegal, o avanço do agronegócio, a criação desenfreada de gado, da pecuária, invadindo a soja que vem junto. Isso vai gerando uma série de desequilíbrios que vai realmente afetando a dinâmica florestal, né? Como a gente tinha comentado antes, para a gente estar alcançando esses pontos de não retorno. E isso influencia, sim, de fato, diretamente a nossa segurança alimentar, porque influencia nas chuvas, no regime de chuvas, influencia na qualidade do solo, influencia em diversos fatores que acabam ameaçando diretamente a nossa segurança. Então, eu acho que a gente precisa ter um novo olhar sobre a floresta, né? E realmente se alinhar com esse olhar que as populações e comunidades indígenas e tradicionais estão liderando no fronte. Que a floresta em pé ela é, sim, muito mais lucrativa. A gente tem aí 6 biomas, né? 6 biomas brasileiros. A Amazônia, a gente já falou aqui, que é o maior deles, acho que é alguma coisa em torno de 49% do território nacional. Quais desses biomas hoje já estão sob ameaça, ou parte desses biomas, sob ameaça de desertificação? Olha, eu acho que cada bioma nosso, ele tem a sua beleza e a sua especificidade, né? Eu venho, por exemplo, da região do Cerrado. Cerrado é um dos biomas que tem sido mais impactado nos últimos anos na questão desse crescimento desenfreado. Mas, por exemplo, vocês aí em Pernambuco, tão próximos à região do Mato Piba, têm visto também o avanço do agronegócio, da soja, do gado, literalmente aquela boiada que a gente escutou aí no começo da pandemia passando, né? E tá passando mesmo, assim, em todas as partes. Eu acho que é difícil mensurar qual seria o pior, quem está numa pior situação. Eu acho que todos os nossos biomas hoje, aqui no Brasil, estão em risco. A gente viu as notícias sobre as queimadas, a gente tem que encontrar melhores formas de apoiar essas pessoas que estão no fronte das queimadas, os brigadistas, que, né, lidam com essa ameaça assim, de forma mais rápida, enquanto não chegam
os órgãos nacionais quando chegam, né? Mas eu acho que, em questão de realmente chegar a esse ponto de não retorno, a Amazônia, como a gente já comentou, o Cerrado, a Mata Atlântica, o que ainda restou, o Pampas, a Caatinga, o Pantanal. Acho que estamos todos juntos nessa. Bom, a gente tem um minuto para terminar o programa, e a minha pergunta para você é a seguinte: você é super nova, super bonita. Eu te pergunto se essa pauta ambiental no Brasil, se ela é hoje majoritariamente uma pauta da juventude. Olha, eu acho que a gente, como sociedade brasileira, a gente ainda precisa evoluir muito na questão de educação, né? Até nas universidades, pensando que aqui é um programa universitário, a gente precisa sim ter acesso a recursos para pesquisa, a gente precisa ter disponível nas nossas instituições de ensino, seja qual for o nível, graduação, pós, colégio, pré, realmente um estudo e um ensinamento socioambiental. Eu me lembro que durante a minha graduação, eu estou na minha segunda graduação, era difícil encontrar uma matéria, por exemplo, no direito, que trata de leis, que falasse da pauta ambiental, da pauta climática, eu tive que aprender sozinha, assim, literalmente. E eu acho que se a gente melhorar nesse quesito da educação, trazendo desde quando a gente é criança até essa fase adulta em que a gente está escolhendo a nossa profissão, que a gente está escolhendo para o que a gente vai se dedicar, realmente um ensinamento que nos coloque nesse lugar sobre entender o que é o meio ambiente, como a gente é dependente desse meio ambiente, da mesma forma que o meio ambiente depende da gente, a gente com certeza vai ter muito mais jovens, adultos, crianças, idosos lutando nessa agenda. Por enquanto, a gente está avançando e eu agradeço muito à juventude por todo o esforço que a gente tem feito juntos, sem tanto suporte, para trazer essa pauta para o centro do debate, mas a gente ainda tem muito a alcançar, o caminho é longo. Paloma, muito obrigada mais uma vez pela sua participação no Opinião Pernambuco. Volte outras vezes e boa sorte aí no seu trabalho. Obrigada, gente. Estou à disposição sempre. Muito obrigada a todos pelo convite.